essa gorda, tudo bem com vocês, pessoal? Por aqui tudo ótimo, graças a Deus. Hoje aqui é sexta-feira e eu vou trazer para vocês já devem ter visto aí na capa um vídeo diferente. Vamos ver se vocês vão gostar. Vocês sabem que aqui no meu canal eu não tenho um nicho certo, o que é muito ruim para mim, porque o YouTube ele trabalha com nichos, né? Você vai falar de azul, você vai falar só de azul. Você vai falar de amarelo, você vai falar só de amarelo. E como aqui é um canal da minha vida, e a minha vida não se limita a uma coisa só, então assim, eu perco muito por isso. Eu tenho as pessoas que estão aqui, que gostam de mim, da pessoa Catarina, e eu agradeço muito a Deus por elas. E tem pessoas aqui que gostam quando eu falo do Desengordando, tem pessoas que falam que gostam quando eu falo, quando eu dou dicas, tem pessoas que gostam quando eu vou na rua, tem pessoas que gostam de me ver falando, enfim, e é isso aí mesmo. Só que isso para mim não é uma coisa muito legal. Por quê? Porque se eu coloco um vídeo aqui só falando, como você, tem muita gente que ama me ver falar, e tem gente que não gosta. E tá tudo bem, gente. Isso é normal. Aí a pessoa coloca no vídeo, vê que eu só tô falando, a pessoa sai. Ah, não, porque eu só gosto do Desengordando. Eu faço um Desengordando, a outra pessoa, não quero saber nada de negócio de desengordando, de não sei o que. Eu gosto de ver a marota falando. Aí eu gosto de ver ela indo na rua. Então, assim, é um misto de coisas que eu falo aqui para vocês, que eu tô sempre... Porque é a minha vida. Então vai ter uma época que eu vou estar mais focada numa coisa, vai ter época que eu vou estar mais focada em outra coisa. E era exatamente isso que eu queria com esse canal. Mesmo que agora, entendendo um tiquinho assim mais de YouTube, eu veja que eu saio perdendo, né? Por conta de não ter um nicho certo. Mas, porém, contudo, todavia, eu quando comecei esse canal aqui, eu falei lá no início para vocês, eu sentia muita falta de ter uma representatividade de uma pessoa com obesidade mórbida que tivesse uma vida comum, como eu tenho, não focada só em dieta, não focada só numa determinada coisa. Eu queria mostrar para todo mundo, né, para esse público que sofre de obesidade mórbida, que a gente pode levar uma vida comum dentro das nossas limitações e que a gente pode viver normal. Tem gente que tem limitação porque tem dor no pé, tem gente que tem limitação porque tem problema na coluna, tem gente que tem limitação porque é cadeirante. E tá tudo bem, gente. Né? Então, assim, e por conta das pessoas que têm obesidade se esconderem muito, ficarem muito reclusas, eu quis trazer isso porque eu senti essa necessidade de que eu não achei um canal aqui que eu pudesse me identificar com uma pessoa que tivesse o peso que eu tinha, que eu tenho, que eu tive, e que tivesse uma vida parecida com a minha. Então, assim, eu falei, poxa, acho que isso vai ser uma novidade. E tanto é que depois, mais cedo, as pessoas, eu via, né, pelos comentários, ah, Catarina, você não está mais fazendo receitinha, ah, eu venho aqui para ver receitinha, não tem receitinha. Eu falei, poxa, eu vou botar um canal de receita, porque eu tenho um público que gosta só das minhas receitas. E aí foi quando eu tive a ideia de fazer o canal Na Cozinha da Gorda. Só que, pessoal, eu não posso sair por aí fazendo um canal. Ah, vou fazer um canal só pintando, que é uma coisa que eu gosto. Ah, vou fazer um canal só indo na rua. Não dá. Então aqui com vocês, eu já acho que a gente é uma família. E eu divido, eu abro as minhas intimidades, eu falo das minhas fragilidades, eu falo das minhas conquistas, das minhas alegrias, das minhas tristezas. Eu compartilho tudo aqui com vocês. Lá no meu outro canal, a gente vai falar única e exclusivamente de receitas, de coisas relacionadas à cozinha. Eu tenho mil ideias para lá, mas o canal ainda está indo devagarzinho, mas aí a gente já está aí rumo quase aos 700 inscritos. Está faltando pouco para a gente chegar em 1000. E eu tenho sentido muita necessidade, eu tive essa ideia, e esse vídeo nasceu dessa ideia. Tipo assim, as pessoas têm muita curiosidade, né, onde é Saquarema, como é que é viver em Saquarema, enfim, eu nunca explorei esse lado, porque nunca tinha tido perguntas. Só que ultimamente, depois que eu voltei para o Instagram,
As pessoas têm me perguntado muito, né, sobre casa, sobre aluguel, sobre veraneio, sobre praias, enfim, eu vi que tem muito assunto aí que a gente pode explorar. E como vocês sabem, que vocês é que mandam aqui nessa bagaça desse canal, eu vim falar um pouquinho de... Vou começar a fazer um quadro aqui, e se vocês quiserem, vocês vão colocando aqui as perguntas, que eu vou responder elas. Eu vou fazer um quadro aqui, eu vou ver se eu faço durante a semana, vou ver ainda direitinho, vou ver como é que vocês vão receber esse vídeo, para a gente falar um pouco mais sobre a cidade, enfim. Eu vou começar aqui bem despretensiosamente, vou começar aqui com uma coisa bem básica. Para quem não sabe, Saquarema é uma cidade da região dos Lagos que fica no Rio de Janeiro, tá bom? Mas depois a gente vai falar mais sobre isso. E aí eu coloquei aqui uma cidade litorânea, tá? E eu botei aqui 5, que nem tá lá na descrição, 5 coisas ruins e 5 coisas boas, né? Porque nós não somos totalmente bons nem totalmente ruins, né? Então a gente se esforça para ir melhorando cada vez mais. Tem os prós e tem os contras, e isso super, né? Eu acho que eu tenho um pouco de prioridade, de propriedade para falar de Saquarema, porque agora, ano que vem, em 2027, fazem 20 anos que eu estou aqui, embora eu seja uma pessoa que não conheço todos os lugares de Saquarema, embora eu seja uma pessoa que sai muito pouco, mas a gente já dá pra gente sentir o estilo da cidade, tá? E se vocês quiserem saber como eu resolvi vir morar em Saquarema, como é que Saquarema surgiu na minha vida, vocês vão botando tudo aqui nas perguntas, aqui embaixo nos comentários, que eu vou responder tudo pra vocês, tá bom, meus amores? Então, vamos lá. Eu botei aqui 5 coisas, né? Claro que tem muito mais de 5 coisas boas e muito mais de 5 coisas ruins, porém, para mim, Saquarema tem muito mais qualidades do que coisas ruins, defeitos, né? Para mim, para o meu estilo de vida, para mim como pessoa. Mas a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então eu anotei aqui, vou ter que botar óculos, pessoal, porque senão eu não enxergo. Vocês sabem, né, que a gordinha tem que botar as lunetinhas. E aí a gente vai começar com umas coisas que são ruins, né? Eu coloquei aqui numa escala para mim, tá? Mas vai ter pessoas que moram aqui ou que frequentam aqui, porque aqui tem muita gente que vem só de veraneio, mas já vem há muitos anos, enfim. Eu tenho casa aqui em Saquarema desde 1992. Na verdade, eu não. Minha avó construiu uma casa aqui em 1992, que nem é essa casa que eu moro. Então, de lá pra cá, Saquarema está na minha vida, mas morando mesmo, eu vim pra cá em 2007, final de 2007, dia 21 de dezembro de 2007. Então, vamos lá, pessoal. E essas coisas que eu coloquei aqui, elas estão altamente ligadas com a minha vida, tá? Eu vou dar um exemplo, começando com as coisas ruins. Aqui em Saquarema é muito ruim de emprego, de CLT. Tem, mas não é uma coisa assim que você vem aqui e consegue rapidinho, fácil. Aqui ainda tem muito aquela coisa do QI, do que indica, sabe? Aquela coisa do, tá precisando de caixa de supermercado, vai lá, fala com fulano, diz que eu te mandei. Aqui ainda tem muitas essas coisas, né? Veja bem, pessoal, não estou dizendo que todo mundo que trabalha é com QI, eu estou dizendo que ainda tem essas coisas aqui. É uma cidade muito difícil para você trabalhar de carteira assinada, né? E eu falo isso com propriedade também. Mas Catarina, você não trabalha, como é que você sabe? Então, logo depois que eu estava aqui, o meu irmão veio para cá, o meu irmão Leno, e ele ficou uns 3 meses aqui procurando emprego, que eu queria que ele viesse para cá. A gente foi para outras cidades maiores, na época vizinhas, para Cabo Frio, para Araruama, e assim, ele não conseguiu. Foi chamado para algumas entrevistas, mas na época não conseguiu, e agora tá até mais tranquilo. Antigamente era pior, tá? E o meu último relacionamento também que eu tive, procurou muito emprego aqui, a gente botou muito currículo, muito. E não conseguimos, e aí foi quando ele... Vai passar um helicóptero. E aí foi quando ele conseguiu, quando a gente decidiu que ele ia partir para um trabalho
sem CLT, e foi quando ele foi trabalhar de Uber. Então, assim, é difícil, não é uma coisa assim muito fácil. Ah, mas você não consegue nunca? Não, você consegue, mas você tem que ter persistência, perseverança. Enfim, eu tô dando para vocês, pessoal, a minha impressão que aconteceu comigo. Pode ser que alguém chegue aqui nos comentários e diga: eu fui para Saquarema ontem e já fui empregado. Isso é o que eu vejo, tá? São com os meus olhos. Mas eu não coloquei isso aqui na minha lista, porque como eu sou uma pessoa que, graças a Deus, não trabalho fora, graças a Deus que eu digo assim, não tenho essa responsabilidade, né? Eu faço outros tipos de trabalho. Vocês sabem que eu tenho isso aqui como um trabalho, as minhas redes sociais, eu faço as minhas encomendas, mas assim, eu não tenho essa coisa de depender de um CLT. Então, por isso, graças a Deus. Mas é graças a Deus também para quem tem, né? Porque é muito importante você trabalhar registrado, ter todos os seus direitos, enfim, pessoal. Isso aí já é outro assunto. Aí se eu começar a falar, eu já emendo. Então vamos começar para mim, Catarina, o que mais me aflige aqui na cidade, tá? O primeiro de tudo, pessoal, é uma coisa chamada saneamento básico, que nós não temos. Ah, Catarina, mas eu moro em Saquarema, no lugar tal, e tem. Aqui é onde eu moro, no bairro onde eu moro, não tem. Sabe? Então eu tenho que falar por mim. O que é saneamento básico? É você ter uma rede de esgoto, né? Que vai pelo cano. Eu acredito que em alguns lugares, alguns bairros mais sofisticados daqui, como Itaúna, que é um bairro, né, devem ter, não sei como é que funciona, mas aqui é onde eu moro, no bairro que eu moro, não tem. Então, assim, a gente aqui tem uns negócios chamados, eu conheci isso vindo morar em Saquarema, sumidouros. O que são os sumidouros? São umas manilhas de cimento, de concreto que você enterra no chão e ali vai ficando os dejetos para a própria terra ir consumindo. Meu vizinho ligou aqui a Maquita, alguma coisa assim, mas tá tudo certo, vou tentar tirar na edição. Se eu não conseguir, tá tudo certo, porque aqui com a gente já é de casa. E aí o que acontece? Aqui eu não tenho, então a gente tem, né? Eu aqui, no caso, eu tenho dois sumidouros aqui, um sumidouro ali, com as caixas de gordura, tem um filtro. O negócio é... Aí o que acontece? Quando você vem de veraneio para Saquarema, você quase não tem problema com isso. Por quê? Você vem, fica um final de semana, vai embora ou vem nas férias, não tem tempo daquilo ali encher. Mas pra gente que mora todo dia, todo ano, chega uma hora que a gente tem que chamar um negócio chamado SOS Fossa. A prefeitura dizem que disponibiliza para ir nas casas fazerem isso, dizem, né? Mas eu nunca procurei saber, não sei se tem que ser baixa renda, se é para todo mundo. Sei que é uma coisa que demora, não é sempre. Para mim foi passado assim, tá, pessoal? Então, veja bem, eu estou falando das minhas impressões. E aí a gente chama um negócio chamado SOS Fossa, porque chega uma hora que começa aquilo a minar, que não dá vazão. Então isso é uma coisa que me incomoda demais. Aí a caixa de gordura, porque como você tem muito uso, não dá tempo da terra absorver aquilo tudo. Então o que você tem que fazer? Chamar o SOS Fossa. Eu não sei quanto é que tá. Geralmente aqui em casa, eu uso muita água, né? Porque eu tenho cachorro, então toda hora, só minha cozinha, minha mãe às vezes lava 2 vezes por dia. Então, para vocês terem uma noção, tem que passar pano na casa, tem que limpar tudo todo dia. Então, quer dizer, eu gasto muita água. Isso também enche, né, as caixas de gordura. Aqui em casa a gente chama 2 vezes no ano, mas já aconteceu de ter que chamar 3, entendeu? Porque começa a ficar aquele cheiro, né, de fossa, de esgoto horrível. Enfim, pessoal, isso é uma coisa que me incomoda muito. Muito, muito. Eu acho que tinha que ter em Saquarema todo um sistema de saneamento que nem tinha quando eu morava no Rio, né? Os dejetos, ir por um lugar só pela encanação, não pela terra consumindo, entendeu? Mas isso para mim é uma coisa que me incomoda muito. Mas ainda não é a coisa que me incomoda mais. A coisa que me incomoda mais eu vou falar por último para vocês.
Depois do saneamento básico, tem a coisa da água potável. Aqui na minha rua, já chegou água potável. Acho que já deve ter uns 2 ou 3 anos. Aqui quem serve a gente chama-se Águas de Jurtunaíba. Mas assim, eu morei aqui... A água deve ter chegado aqui, sei lá, uns 2, 3 anos. Se tiver isso, pessoal, acho que tem até menos. E aí a gente botou o hidrômetro e tudo, bababá, e depois a minha mãe resolveu que a gente não ia usar. Porque logo que a água foi instalada aqui, que chegou aqui pra gente, não era toda hora que caía, não era todo dia. E você tem que pagar o mínimo de água. E aqui em casa a gente sempre usou, tem um poço, né? Poço artesiano, que ele chama, a gente tem uma bomba. O poço artesiano é um cano que fica assim, né? E tem uma adaptação assim para a bomba. A bomba puxa a água do solo. A minha água aqui é muito boa, ela não é totalmente transparente, mas eu não sei se é porque a gente usa muito, né? Tô há muitos anos aqui, a água não tem cheiro, mas ela tem um gosto salobo. A gente não usa essa água nem para fazer comida, muito menos para beber. Então, assim, mas para o resto, a gente usa a água total. Para tudo, para tomar banho, para lavar louça, para lavar quintal, para limpar a casa, nas descargas, em tudo a gente usa essa água, para lavar roupa. E por conta disso também, por a água ser uma água saloba, toda hora a gente tem problema. Toda hora tem que mudar a resistência do chuveiro, porque é uma água que ela não é uma água potável, né? Então, assim, cria ferrugem, enfim, pessoal... Tem esses pormenores. Ah, Catarina, e agora como é que tá? Então, pessoal, depois conversando com os meus vizinhos que tem a água de Jurtunaíba, alguns falaram pra gente que a água tá vindo normal, outros falaram que a água não tava vindo normal. E no ano novo agora, no final do ano, eu tive vizinhos aqui meus que passaram um ano novo sem água. Então, eu costumo dizer, eu e a minha mãe, que time que tá ganhando a gente não mexe. Eu tenho a minha cisterna aqui. Quando eu vim para Saquarema, a gente comprava água pipa, de caminhão-pipa. Só que depois a gente foi usando a água de poço e tal, e a gente foi vendo que a gente poderia usar ela normalmente. A gente só não usa para beber, nem para fazer comida. Mesmo que... Tem muita gente aqui que cozinha com água de poço, porque a comida vai para o fogão, vai ferver. Mas a gente aqui não se adaptou a consumir. A gente, para ingerir, vamos botar assim, a gente... consome, e aí a minha mãe falou, não tem necessidade para isso, sabe? Então, time que tá ganhando não se mexe, a gente se resolve super bem aqui. Um bando de gente ficou sem água aqui no ano novo e a gente tava com água normal, né? Então, assim, pessoal comprando às vezes garrafão de água e nessas épocas aqui em Saquarema, como em qualquer cidade turística, tudo fica o preço dobrado, né? Então, assim, eu tive conhecidos que compraram um galão para poder tomar banho. Então, assim, continuo com a minha água de poço. A minha mãe mandou tirar o hidrômetro. Tem aqui toda a instalação. Se amanhã ou depois eu quiser, eu posso chamar aqui o pessoal da água de Jurtunaíba e eles colocam a água, mas tem água. Tá bom, pessoal? A gente aqui é que não quis. E o fato da gente, dessa incerteza com a água, também é uma coisa chata, porque que nem eu falei para vocês, a gente acaba que estraga muito, né? A máquina de lavar estraga, a resistência do chuveiro estraga, mas enfim, isso são as coisas que me incomodam aqui, mas que eu já tô mais do que adaptada. Então, já falei para vocês do saneamento básico, já falei para vocês da água potável. Outra coisa, pessoal, que eu acho assim aqui, eu acho o mercado aqui muito caro. É por isso que quando eu vou ao Rio, ou então a Adriana tá sempre mandando coisas que ela compra na promoção para mim, às vezes o preço aqui tá até triplicado. Eu já coloquei aqui indo para mercado, vocês já viram o pessoal ficar apavorado com os preços aqui, porque aqui é uma cidade turística. Então, quando vai ter feriado, quando é final de ano, quando é carnaval, o negócio vai. Mas é assim, é na cara da gente, sabe? Então, assim, isso pra gente que mora aqui não é uma coisa legal, sabe? Porque, assim, tem muita gente que tem carro, que pode ir num mercado mais em conta na cidade vizinha, num mercado... Aqui tem um mercado tipo atacadão, mas não é desses imensos,
Mas tem coisas que às vezes não vale a pena, porque você, para comprar para 2 pessoas, tem que comprar muito para valer a pena, enfim. Então eu acho que o preço aqui das coisas assim, e eu englobo nisso também o preço do Uber. Uber aqui é muito caro, pessoal. E o engraçado é que o próprio Uber, ele não repassa esse dinheiro pro motorista. Para vocês terem uma noção, eu cheguei a comentar aqui com vocês em algum vídeo que eu no carnaval precisei ir na igreja no domingo, porque eu tinha alguma coisa para fazer lá, e um Uber que eu pago 15, 16 reais, 20 para ir no máximo, eu paguei quase 50 reais. Eu printei, falei com o motorista virou e disse assim, sabe quanto é que eu tô ganhando nessa corrida? Eu falei para ele assim, não, olha, eu acho que eu não tô ganhando nem 15 reais. E o Uber aqui é muito caro. Por que que eu digo aqui? Porque quando eu tô no Rio, eu também ando de Uber, pessoal. E eu vou para lugares muito longes e assim, muito mais longe do que eu vou aqui, eu não é esse absurdo. Porque aqui é um absurdo. O Uber aqui é um absurdo. Eu não sei o 99 porque eu não tenho. Mas Uber aqui é muito caro. É caríssimo. Caríssimo. Então, os preços aqui, tá? Graças a Deus, quando eu vou no Rio, eu vou num Guanabara da vida, eu faço uma compra, eu trago, mas nem todo mundo tem essa possibilidade, né, pessoal? Então, vamos lá. Valores de preços, né? Então, já falamos de saneamento básico, já falamos de água potável, já falamos dos valores. E outra coisa que também, eu acho que não só eu que moro em Saquarema, mas todo mundo que mora perto do mar, eu moro muito perto, é a maresia. A maresia destrói tudo, pessoal, tudo, 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 tudo. Vocês já viram dobradiça de porta virar pó? Pois já aconteceu aqui. As minhas geladeiras, tudo aqui enferruja. E parece que é uma chuva. O ferrugem, ele não vem de baixo para cima, ele vem de cima para baixo, sabe? E tem que estar toda hora, como eu moro muito perto do mar, tem que estar toda hora limpando o vidro, que fica aquilo embaçado, é tipo uma gordura, sabe? Mas, enfim, estraga muitas coisas e faz parte, né? Tudo tem seu ônus e tem seu bônus. E aqui eu já listei 4 coisas para vocês. E a 5ª coisa que me incomoda demais aqui, isso me bota maluca aqui, isso é uma coisa que eu não me acostumo aqui, sinceramente, pessoal, é com a falta de energia. Aqui a nossa concessionária é a Enel, que pelo que eu fiquei sabendo aí é uma das concessionárias mais caras do Brasil. E, pessoal, é sério. Aqui em Saquarema falta luz um dia e outro também. Às vezes com chuva, mas é porque mora perto de praia, porque não sei o que. Gente, se já sabe que tem um problema com a praia, então tem que ter mais manutenção, sabe? E assim, já aconteceu coisas absurdas aqui da gente ficar sem luz 2, 3 dias. Já peguei isso aqui em Saquarema, sabe? E às vezes, assim, 12 horas, 15 horas, 18 horas, 20 horas. É um absurdo, sabe? Você estraga tudo isso. Graças a Deus aqui não temos ninguém com problemas que a gente precisa de luz. Mas, por exemplo, como eu não tenho água encanada, eu preciso da bomba. E se eu não tiver luz, eu não tenho água. Sabe? Se eu não tiver luz, eu não tenho internet. Se eu não tiver luz, eu não tenho nada. Então eu fico aqui ilhada, sem pai e sem mãe. E é uma coisa que é normal. Eu me lembro, né, quando eu morava no Rio, uma vez na vida, outra na morte, que era a Light, nem sei se ainda é Light lá no Rio, faltava luz. E aqui, além de faltar muita luz, é o pisca-pisca, que é o que destrói tudo. Eu tenho até uma tomada aqui que a minha mãe tem na geladeira, porque não é eletrodoméstico que resista, porque até você parou a luz. Se você estiver no escuro, você tem que pegar uma vela, uma lanterna para ir até os lugares para poder desligar as coisas da tomada. E o que acontece? Nesse intermédio já piscou umas 20 vezes. E ela vai e vem, volta com uma força. Olha, pessoal, tem que ter uma paciência de Jó. Foi por isso que eu deixei de fazer live aqui no canal. Porque aconteceu várias vezes de eu estar na live e a luz acabar. E eu ficava num sistema nervoso danado. Pô, deixei o pessoal lá, não sei quem ficava querendo que a luz viesse, a luz não vinha. Então, eu assim, não é que eu não vá fazer mais live, mas eu vou fazer lives agora só em ocasiões especiais, aniversário do canal, meu aniversário, alguma coisa assim. Porque não dá.
aquilo ia me dando uma agonia, uma agonia. Eu ficava assim, ai meu Deus, será que vai faltar luz? Ó, eu faço o clube do livro com as meninas. Vira e mexe, eu deixo elas lá, porque eu fico sem luz. Aí tem que esperar eu voltar. Gente, sem brincadeira, de todos os... E esses são os perrengues para mim. Como que vai ter para outras pessoas que moram aqui outros perrengues. Eu tô falando com os meus olhos, com a minha vivência aqui. Tô falando de mim. Eu não tô falando das outras pessoas. Então isso é uma coisa que me incomoda profundamente. A falta de energia aqui me incomoda demais. Então foram as 5 coisas, né? Saneamento básico, água potável, preço, maresia e energia. Mas aí nem só de coisas ruins nós vivemos, né? Tem as coisas maravilhosas. E para mim, Catarina, as coisas maravilhosas aqui superam 100% as coisas ruins. Então aqui, eu listei aqui para vocês. Uma coisa assim que eu amo aqui é esse ar puro que tem aqui, esse ar marítimo, que ao mesmo tempo que destrói as coisas, faz muito bem pra gente, né? Pra gente respirar esse ar puro, esse ar... Aqui não tem muita coisa de poluição. Então, assim, quando eu vou pro Rio, que eu volto, que eu chego aqui na praia, que eu já tô chegando, o ar muda, fica uma coisa mais leve. Gente, é maravilhoso, 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 maravilhoso. A segunda coisa, pessoal, é a paz. E a gente tem uma paz aqui. Ah, Catarina, em Saquarema não tem roubo, não tem morte, não tem venda de drogas, não tem... Tem tudo isso, pessoal. Quem falar pra vocês que não tem, é mentira. Tem tudo isso. Tem assalto, tem morte, tem tudo isso. Só que numa proporção assim, né? Uma proporção assim. Então tem... E, infelizmente, de uns anos pra cá, quando eu vim morar aqui, há quase 20 anos atrás, isso aqui, nossa... Meu irmão até dizia assim, meu Deus, eu fico nervoso com a tranquilidade que tem aqui, né? Acostumado com o Rio. Agora até que não, mas infelizmente, pessoal, essa bandidagem aí lá do Rio de Janeiro, ela vem toda aqui para a região dos lagos, se esconder aqui, ficar aqui, entendeu? E com isso vai, né, as coisas... Mas ainda tá uma proporção pequena, né? Já teve menor, mas ainda tá pequeno, então ainda dá. Então, assim, eu moro aqui há 19 anos, né? Fazendo as contas ao certo. Eu não tenho problema nenhum, pessoal. Nunca tive problema com assalto. Nunca tive problema de invadir. Aqui tem muita coisa de casa que é invadida de veraneio. Mas, assim, com morador, com pessoa que a gente conhece. Eu nunca fui assaltada aqui. Eu nunca tive nada meu furtado nem roubado aqui. Pessoal, uma paz, graças a Deus. Pelo menos aqui onde eu moro, não tenho problema nenhum em relação a isso. É claro, né, pessoal, que eu não vou ficar ali 3 horas da manhã com o celular na rua, andando que aqui fica deserto, pra lá e pra cá, que eu não vou dar mole. Mas assim, eu não tenho problema nenhum. Quando eu dirigia, que eu ia pra algum lugar, que eu chegava aqui, tá sem problema nenhum, pessoal. Nunca tive. Eu, Catarina, estou falando por mim. Mais uma vez eu digo, estou falando por mim. Então eu agradeço também a Deus por isso. E essa paz, essa tranquilidade. Minha prima esteve aqui esses dias e ela estava falando, gente, essa paz, porque é uma paz. Então, eu acho que a paz da gente não tem preço, sabe? Quando eu vim pra cá, eu acho que eu já tinha curtido o que eu tinha que curtir, de negócio de sair, de ir pra balada, que eu também nunca fui de negócio de balada, não, mas eu ia de vez em quando, um negocinho, um barzinho, não sei o quê, gosto de ouvir uma música, não sei o quê. Só que, assim, eu sempre fui uma pessoa muito caseira, eu adoro estar na minha casa, amo. Então, assim, aqui eu tenho as coisas que eu mais gosto, que são ter o acesso à internet para ver meus filmes, ver minhas séries, leio muito, entendeu? Tenho esse contato, assim, com esse ar maravilhoso, tenho o privilégio de ter uma piscininha aqui para aproveitar. Então, assim, as coisas que eu mais gosto eu consigo ter aqui. E essa paz é maravilhosa, maravilhosa, não tem preço. É o que eu falo, a gente nunca deve dizer dessa água não beberei, né? Ah, Catarina, você voltaria para o Rio? Eu não posso dizer que não. Mas a minha vontade é nunca mais voltar para morar no Rio. Tenho vontade de ter lá um cantinho meu? Tenho, para quando eu for.
apesar de ter a casa da minha amiga, irmã Adri, que é a minha segunda casa, que é uma casa que eu tenho total liberdade, mas às vezes a gente, né, não gosta de incomodar, enfim, eu tenho muito isso. Então, se eu tivesse grana, eu teria lá um kitnet, um quarto e sala, no bairro que eu nasci, vivi, morei lá a minha vida inteira, que foi a Tijuca. Então, assim, eu teria. Mas morar o dia a dia, mas de jeito nenhum, da minha vontade. Que do meu futuro só o papai é que sabe, né? Então, assim, como eu já disse para vocês, já tive vontade de sair de Saquarema para ir para a região serrana. Mas a minha mãe gosta muito de Saquarema, mas muito. E engraçado que a gente veio para Saquarema a meu pedido. Ela ficou meio assim, ai, não sei, um tédio, não sei o que minha mãe é agitada. E hoje em dia ela ama isso aqui. A minha mãe, nesses quase 20 anos que a gente está aqui, eu acho que se a minha mãe foi no Rio umas 3 ou 4. Acho que não deu 4 vezes. Se a minha mãe foi no Rio umas 3 vezes, foi muito. Foi porque teve que ver negócio de documento, passar os negócios de banco dela para cá, logo no início. Eu acho que, assim, no aniversário da minha filhada número 2, de 15 anos que ela foi, mas ela foi mais para ir comigo, para eu não ir sozinha. Mas, assim, ela mesmo fala, eu não quero sair daqui, não preciso sair daqui. Mas, enfim, então, a paz. Outra coisa, pessoal, que eu gosto muito aqui, eu estou falando por mim, é a saúde. A saúde aqui teve um renovo, sabe? Ah, Catarina, a saúde aí... Eu sei que sempre vai ter um que não vai agradar, mas aqui eu acho que é uma cidade que está investindo muito em saúde. Eu me trato pelo SUS, eu me trato na clínica da família. Nossa, médicos maravilhosos, a enfermagem de lá, as pessoas... Gente, eu não tenho que falar de nada. Eu fui fazer meu exame agora de mamografia. A clínica, a prefeitura tem parceria com uma clínica particular e a gente é atendido do SUS como se a gente fosse particular, maravilhoso. As instalações médicas de Saquarema estão muito boas. Antigamente, eu peguei essa fase aqui quando tinha ainda o hospital, que era o antigo hospital, na rua que sobe, quem é daqui sabe. Eu tinha pânico, eu tinha pavor de entrar naquele hospital. Porque era uma coisa assim, você já entrava ali, se você não estava doente, você ficava doente. Né? Porque essa coisa do visual conta muito. Então, assim, você está num lugar aciado, você está num lugar bacana, você está num lugar que as pessoas te acolhem. É outro departamento que você está num lugar sujo, tudo quebrado, tudo com, sabe, com gambiarra. Não. Então, eu acho que a saúde aqui teve um up muito grande de uns anos para cá. Eu me trato no SUS daqui, não tenho nada o que falar, faço os meus exames, vou a médicos e, assim, eu fico encantada. Demora muito. Eu fui fazer uma consulta com a ginecologista. Eu fiquei lá, sei lá, acho que 4 horas, né? Mas em compensação, eu fui fazer a mamografia, cheguei na clínica, falei isso aqui em vídeo para vocês. A minha consulta estava marcada, um exemplo, a 4h10. Quando foi 4h10, a menina me chamou. Eu acho que isso também é muita coisa de organização do coordenador ali, daquela coisa de saúde, de botar muita gente num dia só, porque a demanda é grande, enfim, pessoal. Mas é como a minha mãe diz, às vezes você tem plano de saúde, você está num hospital bom e você tem que esperar, entendeu? É uma espera que às vezes desgasta, gente, mas é aquilo, entendeu? Pelo sim, pelo não, eu acho que as coisas estão fluindo. Eu, como uma pessoa portadora de obesidade mórbida, eu fico muito apreensiva quando eu preciso da saúde. Tipo assim, eu também já fiquei doente aqui, foi no posto de saúde, no pronto-socorro. Eu filmei isso para vocês, tem aqui no canal, cadeiras de rodas grandes. Então, assim, você se sente acolhido, você se sente assim, ai, estão pensando na gente, sabe? Macas firmes, aparelhos de pressão com a braçadeira maior. E como isso é uma coisa que é pertinente à minha pessoa, eu reparo muito. E assim, eu não tenho tido problema quanto a isso. Uma balança que você vá te pesar, então não tenho mais problema com isso. Eu vou num posto de saúde, se eu quiser me pesar, a balança vai me pesar. Se eu for num posto de saúde e quiser medir, eu tenho uma dica que meu cardiologista na época me deu, de em vez de botar a braçadeira aqui, bota aqui,
no antebraço e escuta aqui no pulso, porque às vezes não dá, porque o braço da gente é muito gordinho. Então, assim, a gente vai pegando essas técnicas. Mas, assim, você chegar num lugar, a pessoa vai tirar a tua pressão, já vem com uma braçadeira que você sabe que vai caber no teu braço. Isso, além de ser um conforto para você, não te constrange. A pessoa vai te pesar. Quantas vezes eu subi na balança, a balança não me pesava, que a balança só ia até 150 quilos. Né? Então, assim, se existem pessoas, mesmo que seja uma minoria, que pesam mais de 150 quilos, tem que ter uma balança para pesar a gente. A gente não tem que ir para local de carga, a gente não tem que ir para supermercado para se pesar. Coisas que eu já passei para reciclagem. Eu já passei por tudo isso, sabe? E é muito constrangimento. Ah, Catarina, mas você tem que entender que é uma minoria. Sim, mas as minorias fazem parte de um todo e elas precisam ser atendidas. Então, quando eu chego num lugar que eu fico confortável numa cadeira, que eu vou fazer um exame, que eu sinto confiança na maca que eu vou estar, que eu vejo que tem uma cadeira de rodas que vai me caber se eu precisar. Então, isso tudo, para mim, eu estou falando em relação a mim, pessoal. Eu tenho gostado bastante. Então, assim, a saúde, para mim, tá de nota 10. E isso até hoje, tá? Não sei se daqui a um tempo isso vai mudar, mas eu tô falando para mim no dia de hoje. Outra coisa aqui, pessoal, que eu acho sensacional, é a educação. E não é de agora, não. Já tem um tempo, só que agora para mim tá melhor. Eu tive um afilhado meu afilhado número 4. Ele estudou aqui um ano aqui num colégio maravilhoso aqui chamado Orgé, também da prefeitura. E assim, pessoal, não tem o que falar. Agora a prefeitura aqui tem parceria com a Universidade de Vassouras, abriu várias bolsas, tem todo um requisito, você tem que morar aqui há tanto tempo e tal, mas assim, muita gente fazendo faculdade, muita gente, polos de estudos, nossa, aqui em Saquarema só não estuda quem não quer. Então, assim, maravilhoso. Tem esses programas aí da prefeitura que tem moeda saquá, tem não sei o quê, mas como eu não usufruo disso, eu não tenho propriedade para falar. Mas eu sei que aqui é bolsa universitário, não sei o quê, mas eu vejo isso, sabe, pessoal? E é uma boa, eu acho que é uma ótima. Coisas que não tem aqui em Saquarema, tem o ônibus que leva para outras cidades. Eu acho que o estudo aqui tá nota 10, tá? Outra coisa, porque para mim é uma das coisas... Para mim, a melhor coisa de morar aqui é a paz. Eu já fui logo falando para vocês, mas assim, Saquarema, pessoal, é um lugar belíssimo. É um lugar muito lindo. Aqui nós estamos cercados de mar, de lagoa, de cachoeira. E assim, é uma cidade linda, ela tem uma beleza fora do normal, fora do comum. E eu fico assim, maravilhada. Eu fico maravilhada. Não que as outras cidades não sejam, não tem, mas eu tô falando da minha aqui, né? Que foi uma cidade que eu escolhi para viver, que foi Saquarema. A beleza disso aqui. Papai do céu caprichou. Papai do céu tava inspiradíssimo, porque eu vou dizer, meu Deus, que coisa mais linda. É um lugar muito lindo, é de uma beleza, né? E é isso, pessoal. Eu termino aqui com vocês esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem saber mais coisas de Saquarema, olha quem tá aqui dando o ar da graça. Dá beijo na mãe. Vocês... Mamãe tá gravando agora. Mamãe tá gravando. Beijo no nariz. E aí, pessoal, se vocês quiserem saber mais coisas de Saquarema, vocês podem colocar aqui nos comentários. E por falar em comentários... Eu falei para vocês que eu ia ler sempre os comentários, mas o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou botar um vídeo extra aqui para vocês sábado. E aí, no sábado, eu vou ler os comentários de segunda, quarta e sexta. Por quê? Porque toma muito tempo, porque eu gosto de comentar. E aí, às vezes, pode ficar, assim, meio cansativo para quem não quer ouvir eu respondendo os comentários, entendeu? Então, a gente vai se adequando assim. Como eu sou uma pessoa muito detalhista, que gosto de falar bastante,
Eu gosto de ler o nome das pessoas, eu gosto de mandar o beijo. Então eu fiquei pensando assim, eu vou botar um vídeo extra no sábado, e o vídeo de sábado vai ser sempre respondendo vocês, tá bom? Dos vídeos da semana. Combinado? Então é isso, meus amores. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham amado esse vídeo, porque eu amei fazer. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de curtir, comentar, compartilhar. Dá o teu like aí pra gordinha, que vocês ajudam muito. E eu quero pedir uma coisa pra vocês. Quem me ama e quem gosta de mim, pra me ajudar bastante aqui, tá? Ah, eu quero agradecer também pra quem tá comprando nos meus links aí. Ai, amores, vocês estão maravilhosos. Eu já tive 2 comprinhas no meu link. Ai, eu fiquei tão feliz. Uma eu ganhei R$1,98, eu acho. E outra eu ganhei também mais R$1 e pouco. Eu fiquei tão feliz que parecia que eu tinha ganhado 200, 300, 500 reais. Continue comprando aí no link que eu deixar pra vocês aí, tá bom? E uma outra coisa que eu queria pedir pra vocês. Quando vocês assistirem o vídeo da gordinha, se vocês estiverem com um tempinho e não for pedir muito pra vocês, vocês podem assistir depois algum outro vídeo em seguida do que vocês veem, porque isso é muito importante aqui pra mim. Eu vou explicar pra vocês. O YouTube entende que se você assiste o meu vídeo todo, porque assiste um vídeo normal, mas o YouTube entende que se você assiste o meu vídeo todo e depois assiste um outro vídeo em seguida, é que você gostou muito da gordinha. E se você gostou muito da gordinha, o que o YouTube faz? Ele entrega o meu vídeo para mais pessoas e me ajuda a crescer. Então, se você tiver um tempinho aí de bobeira, mesmo que você já tenha visto, assiste outro vídeo meu da gordinha, combinado? Quando você tiver de bobeira, tá? Não quero atrapalhar a sua vida, não. Você faz isso por mim? Então tá bom, meus amores. Vou parar de falar agora. Vou editar esse vídeo maravilhoso para vocês. E não se esqueçam que sábado e domingo tem vídeo lá no Cozinha da Gorda. Se você não me segue lá, vai me seguir. Aqui estão todas, estão linkados. Se você quiser falar comigo pelo meu Instagram, lá eu tô sempre lá com vocês. Estou respondendo, às vezes até aqui na hora. Tem meu e-mail aqui também, tá bom? E é isso, amores. Vem fazer parte dessa família. E tem muita gente aí também que tá assistindo o vídeo e não se inscreve. Ajuda essa gordinha a crescer, tá bom? Então é isso. Posso contar com vocês? Toca aqui então, ó. Obrigada. Deus abençoe. E até segunda-feira aqui, se Deus quiser e Ele há de querer. E amanhã eu tô lá na Cozinha da Gorda. Beijo. Tchau.